estudantes das turmas de 4º ano e Acelera. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E você, está prontinho aí aguardando nossa aula? Eu espero que sim, eu espero que você já esteja aí com o material, não é? Pronto, um lápis, uma caneta, um caderninho para fazer anotações, porque isso é muito importante, principalmente nessa sequência de aulas que nós estamos trabalhando nela, que são os textos de divulgação científica. Então, hoje, o tema é justamente esse, aprender mais sobre os textos de divulgação científica. Eu, professora Mauricéia Joana, já estou pronta para iniciarmos a nossa aula. E você? Vamos lá? Começando, como sempre, com os nossos recados. Que olha só, eu tenho ido lá no canal do YouTube, eu vou começar pelo YouTube hoje. Tenho ido no canal do YouTube, procurado ver se vocês, que principalmente vocês que assistem aí a aula pela TV, têm a oportunidade de colocar as respostas, comentários lá no canal e não tenho encontrado muita gente. Então, quem é que está vendo? Por que não estão indo lá? Vocês lembram, canal do Educa Recife, vocês podem rever a aula, vocês podem colocar os comentários lá, vocês podem dar o like, tá? E além do canal, a gente também está todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, na TV Nova, canal 22.3. Então, nós estamos agora iniciando a aula ao vivo neste canal, 22.3, TV Nova. Se você ainda não assiste por aí, pode dar uma conferida. E também pode divulgar aí para os seus colegas de sala de escola, combinado? Caso você tenha o aplicativo, pode assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife também, porque lá você participa pelo chat, você pode conversar aqui conosco ao vivo também. Temos aí a professora do chat sempre mediando essa conversa. E se você ainda não tem esse aplicativo, o QR Code também está aí na tela para que você possa aproximar a câmera do seu celular, do seu smartphone e baixar o aplicativo. Se você está com o tablet, sabe que já tem o aplicativo aí, você pode entrar por ele. Então, são as opções que você tem para acompanhar as aulas da Escola Digital. Aproveite, vamos lá, acompanhe as nossas aulas. Então, esse é o nosso recadinho diário. Vocês já sabem, vocês que nos acompanham têm essa ciência e a gente conta com vocês para divulgar para os colegas que ainda não acompanham nossas aulas. Porque vocês sabem, é importante, você assistindo às aulas da Escola Digital, você chega aí muito mais afiado na aula presencial quando a professora abordar esse assunto. Então, gente, ó, é tudo de bom e vocês não podem deixar de assistir às nossas aulas. Combinado assim? Muito bem. Então, olha só, já que a gente fez esse combinadinho, eu vou chamar aqui a professora Márcia para combinar conosco. Professora, tudo bem com você? Olá, professora Mauricéia, tudo ótimo, né, minha gente? Então, ó, bate palma, chama essa coragem, porque por aqui, Mauricéia, já chegando a Ana, o Luiz, o Salomão. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo aí a hora que for, viu, gente? E a Estrela Mó, onde ele está? Porque o pessoal já está por aqui, Mauricéia, procurando ele. Ele chegou, minha gente, o Carijó. Muito bom dia, Carijó. Eita, Carijó, você tá demais, hein? Hoje, essa manhã chuvosa, e você está aí firme, forte e disposto. Muito bem, Carijó. E muito bem, Ana, Salomão, Luiz e todos os outros que já estão aí também nos assistindo, tá certo? Então, olha, que bom, sejam muito bem-vindos, acho maravilhoso. E aí, eu queria também cumprimentar o Clisman, que está conosco hoje, é o nosso intérprete de Libras, e ele está, gente, traduzindo essa aula para a linguagem brasileira de sinais, não é? Então, seja muito bem-vindo, Clisman, que está aí facilitando para que muito mais pessoas possam compreender e assistir a aula, ok? E aí, por fim, quero deixar aqui os meus cumprimentos para a nossa produção, que como sempre está aqui nos ajudando e tornando aí essa aula mais dinâmica e mais legal para vocês. Abraço, produção, e vamos começar falando hoje sobre os textos de divulgação científica, que é
o nosso tema. Vamos aprender mais sobre textos de divulgação científica. Essa é a nossa sequência de aula. A gente tem falado sobre isso, a gente já tem conversado bastante sobre textos de divulgação científica e aí temos muito mais a explorar sobre esse tema. E hoje eu trouxe, claro, um tema bem interessante para a gente conversar sobre essa questão dos textos de divulgação científica. Eu trouxe para a gente aqui, ó, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos pensar aí um pouquinho sobre as características do texto de divulgação científica. Que características são essas? O que é que ele apresenta de diferente dos outros textos, não é? E a gente vai também pensar na estrutura de um texto de divulgação científica. Como é se a gente for produzir um texto, que é o objetivo, que vocês conheçam, compreendam e possam produzir um texto de divulgação científica, o que é que vocês devem se deter? O que é que vocês devem pensar? Que elementos o compõem? Então, é sobre isso que nós vamos pensar. E para a gente pensar sobre esse tema, para a gente aí desenvolver, é claro que eu não poderia deixar de trazer um texto com essa referência, não é, gente? E eu trouxe, claro, no nosso momento da leitura, na nossa hora da leitura, a gente vai fazer a leitura de um texto de divulgação científica que está numa revista científica. Olha só! A gente vai falar hoje de um tema bem legal, bem interessante e que vocês vão gostar bastante. Então, se liga aí na nossa hora da leitura e presta bastante atenção, viu? Porque é bem interessante. O tema que nós vamos falar hoje, aí na nossa hora da leitura, é sobre inclusão. Olha só, e aí eu não poderia deixar de mostrar e de falar na tela que eu trouxe para vocês, para iniciar essa hora da leitura, não é? Eu trouxe aí uma fila de pessoas bem diversificadas, bem diferenciadas e que está sendo aí levada, orientada por um robô. E o que será que esse robô tem a ver com o tema inclusão, professora Mauricéia? Será que o robô tem alguma coisa a ver com o tema inclusão? Porque se a gente pensar, a primeira pessoa que está nesta fila, na telinha aí, na imagem, é uma pessoa que usa cadeira de rodas, não é? E aí, gente, a gente lembra, sabe o quê? Que nós estamos na semana da pessoa com deficiência, seja ela que usa cadeira de roda, ou seja, deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente intelectual ou qualquer uma outra deficiência. Esta semana é uma semana para lembrar que todas essas pessoas, elas são como nós, elas devem ser incluídas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e que têm direitos, não é? Inclusive, o tema da semana que está sendo vivenciado agora, do dia 20 a 26 de agosto, é justamente isso, falar sobre as oportunidades que todos devem ter e levando mais ainda para o tema do lazer. Lazer. As pessoas todas têm direito ao lazer e a pessoa com deficiência também tem. Então, esse é o tema da semana, né? E lazer e turismo, nós também temos direito. É o tema, tá certo? E aí a gente vê que realmente, quais são as opções de lazer que a nossa cidade oferece para todas as pessoas, sejam elas com deficiências ou não. E será que tem locais específicos para as pessoas com deficiência poderem ter essa oportunidade de turismo, de lazer? Nós sabemos que tem, em alguns pontos da nossa cidade, locais que são bem assim, específico para este público, tá? Enfim, o tema é sobre inclusão, nós estamos vivenciando essa semana, e aí eu trouxe um artigo de uma revista, da revista Ciências Hoje para Criança, que vai falar um pouquinho sobre esse tema. Por quê? Porque foi pensado, foi criado um robô para ajudar as crianças com deficiência. Veja que coisa legal. E a gente vai conhecer um pouquinho quem será que pensou nisso aí.
como eu disse a vocês, é um texto, é um artigo, né, um resultado de uma pesquisa que está na revista Ciência Hoje, que é uma publicação voltada justamente para o público infanto-juvenil. E olha, é uma notícia muito legal. Vocês vão gostar de acompanhar comigo. Sabia, professora Márcia? Ah, claro, porque você sempre traz assim textos bem interessantes e o pessoal gosta, viu? E esses estudantes aqui do 4º ano da aceleração gostam muito desses textos de Mauricéia. E eu também. Então vamos embora. Vamos embora, o texto já está na tela. Acompanha aí, olha só. A gente está vendo aí que ele é da Ciências Hoje para Criança. Não é? Eu já trouxe outro dia um texto desta mesma revista, desta mesma publicação. Eu já falei para vocês que esta publicação ela é voltada para o público infanto-juvenil. E o título é Meu Amigo Robô. Olha só, Meu Amigo Robô. Então, olha, a notícia diz o seguinte: quem nunca quis ter um bicho de estimação? Um cachorro ou um gato, por exemplo, podem ser seus melhores amigos de brincadeiras. Foi observando essa relação carinhosa entre pessoas e animais que pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo e da Universidade Estadual Paulista tiveram uma ideia: criar mascotes eletrônicos para ajudar crianças com deficiências físicas graves. Segundo o engenheiro Humberto Ferrazoli Filho, um dos coordenadores do projeto, os novos aparelhos, que ainda estão em fase de testes, podem melhorar a interação com o mundo, a segurança e a autoestima das crianças. Um dos robôs, por exemplo, e aí ele mostra uma foto no texto, né? Mostra a ilustração desse robô, e diz assim, veja a foto, é composto de um smartphone com o rosto sorridente e uma base com rodinhas. Ele fala com o usuário e pode se mover de um lado para o outro, comandado pelo seu dono. E aí, existe aí uma frase que a gente está vendo que está em outra coisa. Eu já chamei a atenção para vocês quando aparece em uma reportagem virtual, online. Um texto que está nesta cor azul, ele é um link. Se passar o cursor em cima dele, vai ver que ele vai se transformar em uma mãozinha, que é um link, tá certo? E aí, se você clicar nesta frase, vai lhe levar para a ampliação desse texto. Nesse caso aí, ele diz que confira este e outros robôs em ação. Os robôs que são criados para ajudar pessoas com deficiência. E aí, os cientistas disseram que é o seguinte: a ideia é que o robô passe a ser uma extensão do corpo da criança, levando-a até lugares em que ela não conseguiria chegar por conta própria, explica Humberto, que é o pesquisador. O controle pode ser feito por meio de um acelerômetro, dispositivo sensível aos movimentos, instalado em uma tiara presa na testa do usuário. Assim, quando a criança move a cabeça em uma direção, o robô obedece e segue o caminho indicado. Além disso, o mascote possui alguns comportamentos independentes, como a exploração do ambiente. Ele fica perambulando como se estivesse fazendo o reconhecimento do lugar. O robô também avisa quando está com fome, que é hora de recarregar as baterias, ou quando ele está com medo, que é quando alguém estranho se aproxima. Com baterias suficientes para funcionar por 2 ou 3 horas, sem intervalo, o mascote eletrônico é um companheiro incansável e exigente. Basta a criança parar de interagir por poucos minutos que o robô começa a rodopiar pelo ambiente, querendo chamar a atenção. Eu acho que todo mundo vai querer um robozinho para chamar de seu. E isso é verdade, minha gente. Porque olha só, um robô desse vai ajudar bastante. E a gente encontra aqui nesta matéria, pode subir um pouquinho, por favor? A gente encontra nessa matéria aqui, olha, onde ela foi publicada, tá certo? Se puder fechar.
É onde ela foi publicada, que foi uma matéria publicada em 6/5/2013. E também a gente vê na reportagem, né, nesse artigo, a imagem do robô, está mostrando ali bem simples, um dispositivo com rodinha e um celular em cima, e uma legenda que diz o seguinte, olha, o robô fala e se locomove interagindo com o seu dono. Pode apontar aqui nessa legendinha, por favor? Não é uma gracinha? A foto foi tirada pelo Humberto Ferrazoli Filho. Então, nesta reportagem, a gente vê o artigo, a gente vê a imagem e vê também a legenda. Então, tudo isso são elementos de um texto de divulgação científica. Perceberam? A gente tem aí o texto completo, porque viu que a matéria ela foi publicada na revista no dia 6/5/2013, então provavelmente essa pesquisa ela já deve estar em outro nível, já deve estar mais adiantada, já deve ter outros resultados, porque faz bastante tempo, não é? 2013, quase 10 anos. E aí, a gente também viu que ele fala que os pesquisadores estão interessados em desenvolver esse aparato, esse robô, para ajudar justamente esse público que tem deficiência, essa criança que com o robô vai poder lhe ajudar bastante. Esse robô vai poder levar as crianças para um lugar que elas não poderiam ir sozinhas. É uma descoberta muito legal, é uma pesquisa bastante interessante e que vai ajudar bastante pessoas. Então, gente, é isso aí. Será que vocês gostaram do texto? Será que vocês entenderam e compreenderam direitinho qual é o objetivo dessa pesquisa? O que será, professora Márcia, que esses garotos e garotas estão comentando aí no chat? Olha só, Mauricéia, por exemplo, a Yasmin disse que, né, é muito bom a inclusão social, que a inclusão social é muito importante, né, que toda criança, ela ainda continuando, que toda criança precisa de comunicação, certo? E ainda colocou aqui, ó, que sem inclusão social não há comunicação. Então, a Yasmin está sempre fazendo as colocações e realmente, né, que interessante, né, a descoberta, né, a pesquisa dessa revista a respeito de um robô que ajude tanto as pessoas. Não é verdade? Mesmo quem, olha, para quem não precisa, já fica com vontade de ter, imagina quem está com essas necessidades, né, com essa deficiência que precisa ser atendido. Então, muito interessante aqui, eu fiquei só imaginando como a pessoa que tem essa necessidade ia se sentir acolhida, tendo um robô aí, né, que pode ajudá-la em várias situações. Que legal, amei, viu? Que bom, professora, que bom. Eu tenho assim, essa preocupação de sempre estar trazendo coisas interessantes para que a gente possa refletir, discutir. E a Yasmin está aí mostrando que tem acompanhado esse meu raciocínio. É isso mesmo, Yasmin. Precisa ter comunicação, todas as pessoas precisam se comunicar e serem entendidas. E se o robô vai ajudar essas crianças com deficiência a se inserir, a se incluir no mundo melhor, que coisa boa. Que pesquisa maravilhosa, e a gente só pode bater aí palmas, né, parabenizar esse pesquisador, essas pessoas dessas universidades que pensaram nesse tema. E aí a gente tem que relembrar novamente que não podemos pensar nas pessoas com deficiência só em uma semana, mas sempre, todo o tempo, elas têm que estar inclusas na nossa sociedade e convivendo tranquilamente conosco, tendo direito a tudo e a todas as comunicações e as pessoas. Então, olha, Semana da Pessoa com Deficiência, vivenciando para a gente relembrar esse direito de cada um e relembrar também que todos têm direito ao lazer e ao turismo. Então, muito bem lembrado, muito bem colocado e que bom que todos vocês acompanharam e gostaram desse texto de divulgação científica que eu trouxe para vocês hoje. Por isso, para saber se vocês realmente entenderam direitinho, porque aqui é assim, a gente faz a leitura, mas a gente precisa mostrar que compreendeu o texto. Então, eu quero saber de vocês. Entenderam o texto direitinho? Vou fazer pergunta agora, hein? Fica ligado aí no chat para responder. A primeira perguntinha que eu quero saber é o seguinte, né? A gente já sabe que o título desse texto é Meu Amigo Robô.
E eu deixei aí o QR Code na tela, porque quem quiser ler novamente a matéria, este QR Code vai levar você justamente para lá, para esta matéria publicada nessa revista Ciência Hoje das Crianças. Ela foi publicada no dia 6/5/2013 e através do QR Code, se você aproximar aí a câmera do seu smartphone, você vai para esta matéria. Você vai poder novamente ler, se você tiver interesse e quiser reler a matéria, você pode fazer através daí, tá? Então a pergunta é, bem fácil para vocês, para a gente não demorar muito aí. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Ele foi publicado aonde, gente? Falei para vocês agorinha, né? Onde será que foi publicado esse artigo? Onde geralmente é publicado artigo de divulgação científica e onde especificamente esse aí foi divulgado. Será que eles se ligaram, professora Márcia? Eu estou aqui aguardando, viu, pessoal? Ah, a Ana já chegou dizendo que foi em uma revista. Isso mesmo. Qual será a revista, Ana? Você lembra disso? Que revista esse texto, esse artigo aí foi divulgado? Foi uma revista, sim. Essa revista é voltada para que público? Como será o nome da revista? Será que você, Ana, e todos os outros que estão aí no chat estão lembrados qual é o nome da revista? É simples, eu repeti e mostrei diversas vezes, hein? Se prestaram atenção, vocês estão lembradíssimos, não é? Que a gente viu na revista Ciências Hoje das Crianças e ela foi publicada no dia 6/5/2013. E aí, uma outra perguntinha vai refletir sobre o título da reportagem. O título, Meu Amigo Robô. O título de uma reportagem, ou de uma pesquisa, ou de um texto, é para despertar a curiosidade para a leitura do texto. Quando a gente já vê o título, o que será que esse texto está falando? Meu amigo robô? Que robô é esse? E aí a gente tem vontade de ler. Pois muito bem, a pergunta e é uma pergunta bem aberta assim, vocês podem ir respondendo ao longo da aula, podem aí falar para a professora Márcia. Porque a pergunta é, na sua opinião sua, que está aí acompanhando as nossas aulas, na sua opinião, o título desse texto, Meu Amigo Robô, ele cumpre a função de chamar a atenção e dar vontade de ler o texto? Se você acha que sim, me diga por quê. E se você acha que não, também me diga por quê. E vai falando aí ao longo da aula, tá? Porque a gente vai continuando e você vai aí pensando e colocando para a professora Márcia. Se chegar as respostas, professora, pode me interromper. Combinado? Combinado, professora Mauricéia. Só colocar aqui, viu, gente? Chegando, eu digo para ela. Muitíssimo bem. Então, vamos lá. Seguindo aí, a gente vai relembrar o que é um texto de divulgação científica. O gênero de divulgação científica, ele tem o objetivo de transmitir conteúdos de natureza científica, com o claro propósito de divulgar saberes científicos da população em geral. Então, são textos que são publicados com o interesse da população em geral conhecer o que está acontecendo aí nas pesquisas científicas. E aí, professora, não é isso? Sim, olha só, a Ana colocou que cumpre, viu, o título, né, cumpre o papel sim, porque ele tem esse assunto, ele explora esse assunto. A Yasmin disse que ele explica uma coisa muito importante que é sobre a inclusão social, então acredito que ela também concorda. Aí a Ana confirma novamente que sim, né, ele cumpre o seu papel, o título cumpre sim o seu papel. Muito bem, legal, meninas. Então, veja bem, se aquele título, Meu Amigo Robô, lhe chama a atenção, já é um dos elementos do texto de divulgação científica. E aí a gente vai passear por mais algumas características dele. O texto tem que ter uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Não pode estar falando eu acho isso, eu acho aquilo, porque a gente já viu que um texto de divulgação científica não pode ter achismo. São evitados nesse texto as expressões populares, a linguagem coloquial e as gírias. A gente tem que ter uma linguagem assim, específica para aquele tema, tá? Possui uma função primordial
primeira para o desenvolvimento da sociedade, porque são divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudo de caso, dentre outros. A gente viu aí que é uma pesquisa que eles estão estudando para ajudar crianças com deficiência. Então, tem um dado e um respaldo científico. E apresentam termos técnicos da área, essenciais à linguagem científica e com os verbos aparecendo sempre no presente. É uma coisa que está acontecendo no momento. Então, essas são as características de um texto de divulgação científica. E quais são os elementos que o compõem? Se a gente for produzir esse texto nesse momento, se a Ana for produzir, se a Yasmin for produzir um texto, o Luiz, o Salomão, como será? O que é que ele tem que compor? O que é que ele tem que ter para poder a gente compreender que esse texto realmente possui uma questão científica, é baseado numa pesquisa? Primeiro, ele tem que ter um título. É dividido em parágrafos, vocês viram aí o exemplo no texto que eu apresentei. Tem ilustrações, lembra que eu chamei a atenção para a imagem do robozinho? Olha aqui a ilustração que está de acordo com o texto. Tem gráficos, às vezes, depende do que está sendo apresentado, então pode ser colocado um gráfico. Legendas, a legenda está juntinho com a foto e eu mostrei ela para vocês, eu destaquei na hora que a gente estava lendo. E os créditos, que é para dizer onde ela foi publicada, quando ela foi publicada e quem é o responsável por aquela publicação. Então, esses são os elementos principais que, durante nossa sequência de aula, a gente vai explorar de uma forma melhor para que vocês compreendam direitinho. E lembrando que esses textos, eles são publicados em revistas de divulgação científica e sites da internet, ok? Muito bem, a gente está chegando ao final aí da nossa exposição sobre texto de divulgação científica. E como não poderia deixar de ser, eu trouxe aqui para vocês uma atividadezinha para a gente praticar. E eu vou só lembrar vocês utilizem aí o caderno para fazer essa atividade, para praticar, e também vocês podem deixar lá a resposta no nosso canal do YouTube, porque eu vou passar por lá e olhar e ver como é que está vocês aí com esse entendimento do nosso texto. Então, a atividade é a seguinte: vocês vão ler o texto com atenção, é um texto aí sobre o tubarão, tá certo? Foi tirado da Enciclopédia Delta Universal e esse texto ele fala um pouquinho das características do tubarão. Diz que o tubarão é um peixe carnívoro, que se alimenta de carne e um dos animais mais temíveis do mar. E aí segue a sequência de leitura, que eu não vou ler o texto todo, é para que vocês leiam, para que vocês possam também responder esta perguntinha de múltipla escolha. Você vai marcar se a resposta é A, B, C ou D para a finalidade do texto. Esse texto aí ensina uma receita? Será? Ele convida para um aniversário? Ele vende um produto? Ou ele dá uma informação científica? Qual será a resposta correta? Eu quero encontrar essa respostinha lá no YouTube. Eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês. E para fazer isso, é importante que vocês ou printe a tela ou anotem. Não poderia deixar, depois de falar das questões da inclusão, não é, da Semana da Pessoa com Deficiência, de deixar aqui algumas dicas de livro para vocês, para que vocês possam acessar aí na Árvore. Então, eu trouxe, olha aqui, 2 dicas que vai falar sobre esse mundo aí da inclusão e dessas pessoas que necessitam ser inclusas, necessitam estar aí junto com a sociedade, tendo os mesmos direitos. Um delas é Um Peixinho Especial e o outro é Eu Falo Sim. Então, esses 2 livros vocês encontram na Árvore. Acessem e busquem esse livro. E por último, lembra que eu falei que vocês podem acessar, professor, estudante, que possui aí o aplicativo do Canva, vocês podem acessar essa apresentação que eu acabei de fazer para rever, para observar melhor quais foram as dicas, a atividade. Então, neste QR Code você tem acesso a esta apresentação que eu acabei de mostrar para vocês. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. A produção está ali quase me expulsando. Professora Márcia está demais, viu? Mas acho que todo mundo compreendeu direitinho a nossa aula de hoje, não foi? Com certeza, e participaram muito, viu, Mauricéia? Sempre fazendo aqui os comentários. Então, fica ligado. É isso aí, gente. Eu estou me despedindo de vocês. Grande abraço e
Próxima aula, aula de matemática, aula de matemácia. Fica ligadinho, não sai daí. Um grande abraço para vocês.